Vê se agora tá com som, gente. Que agora eu tentei arrumar tudo que tinha aqui pra arrumar. Vê se agora tá com som. Voltou o som também? Ah, que coisa linda. Então vamos, pode, Ajax? 10 minutos de pergunta? Pode ser? Ah, com som, que bom. Ai, que delícia. Então vamos lá. Quem tem pergunta aí? A Bel tinha me pedido para falar sobre a solidão, sobre a questão da solidão. Você viver em isolamento ou viver com você não significa viver em solidão, tá? Viver sozinho não significa viver em solidão. A solidão é você estar sempre no lugar do vazio. Porque aí você não coloca você não coloca nada para preencher. Isso é a solidão. É você pegar o lugar vazio, que é quase o lugar da melancolia, que é a existência do nada, e viver nesse lugar. Tá? É diferente de você estar sozinho. A gente precisa, eu sempre falo isso com os meus alunos, a gente precisa de estar sozinho e estar com o outro. Estar sozinho e estar com o outro. Estar sozinho o tempo inteiro e quando você gosta desse lugar de estar sozinho, na solidão, isso é um lugar muito vazio. Né? Até o melancólico, que é uma existência no nada, ele precisa do olhar do outro. Então não tem como a gente não estar no lugar do outro. Então, o Duda, essa pergunta é difícil, hein? Como amenizar a ansiedade diante dessas circunstâncias? Todas as vezes que a ansiedade... Você não tá me ouvindo, Maria Antônia? Pelo amor de Deus, ué. Sério? Mas a galera tá me ouvindo? Bom, toda vez que a ansiedade aparecer, ela é tua amiga, tá? Ela é tua melhor amiga. Ela só tá te dizendo assim, você está indo contra você. Então, como que se ameniza isso? Vai viver do seu espaço vazio. Vai lá no seu buraquinho de existência e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tá? Deixa eu voltar aqui que tem uma pergunta da Ana. Como fazer a leitura do eixo Lacan nesse contexto? Então, obrigada, viu, meta monitora, por essa pergunta. Eu vou solicitar que a Jeps te peça uma live para você falar, né, nesse contexto narcísico tão empobrecido. O contexto narcísico, ele está muito empobrecido porque as pessoas estão com... eu não queria falar disso hoje, mas vamos lá. As pessoas estão com um discurso de medicalização tão pesado, no sentido de pedirem sempre um diagnóstico sobre a própria existência, que tá mais fácil colocar a culpa no outro. Então, a culpa do isolamento social, a culpa do meu incômodo, eu vou aproveitar para falar disso agora. A culpa do meu incômodo em isolamento social é da faculdade, que tá me obrigando a estudar EAD. A culpa do meu isolamento social e de eu não estar dando conta das coisas é porque os professores estão me dando muita matéria. A culpa do meu isolamento social, da minha angústia e da minha ansiedade é porque eu tenho muitos parentes que podem ter problemas com coronavírus. Tá, beleza. A faculdade está te dando, você tem um problema, todos nós temos, as crianças estão em casa, isso tudo, beleza. Tá, qual é a tua responsabilidade do sofrimento que o isolamento social está te causando? Porque a responsabilidade não é da faculdade, a responsabilidade não é dos filhos que estão em casa, a responsabilidade não é da escola que suspendeu a aula. Isso tudo é uma questão cultural. Agora, a responsabilidade do sofrimento que você está passando, do nível de angústia que você está passando por conta de estar submetido a um isolamento social, é sua, é exclusivamente sua. Das suas relações, de como você estabeleceu suas primeiras relações no início da sua vida, os seus distanciamentos e de como você lida com isso. Certo? Então, Ana, te respondendo, a questão do narcisismo muito frágil hoje é porque tá muito fácil ganhar nome, né? Tá muito fácil ganhar nome. A gente ganha diagnóstico o dia inteiro. Se você não tem um diagnóstico, você tá fora da curva. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas... Vou embora que eu tô no meu processo de negação. Tudo bem, Li, é lícito ir embora. Mais 5 minutos aí, a gente vai embora também. Tô só lendo. Claro que pode vir, meu amor. Daqui a pouco a gente brinda. Tô só lendo o que vocês estão escrevendo, tá? Quando o cuidador é ambivalente, a criança também fica ambivalente? Então, o cuidador ambivalente, em psicopatologia, ele pode ser muito nocivo,
Habitualmente, um cuidador ambivalente é um cuidador que pode estabelecer doença psicossomática na criança, um cuidador, não necessariamente a própria criança vai ser ambivalente, no sentido de não equilibrar a necessidade do espaço e de atenção. Tá, então vamos lá. Um cuidador ambivalente ou um cuidador que não é capaz de equilibrar a necessidade de espaço e atenção é um cuidador que não vai educar pulsionalmente, isso, psicossomática, Ana. Por isso que você é metamonitora. É um cuidador que não vai educar o campo pulsional da criança. Então, um cuidador que não é capaz de fazer a criança entrar no corpo dela, eu brinco que a criança ela entra no corpo, né? Ela nasce uma bomba atômica pulsional, ela é desorganizada. Você encosta na cabeça, ela brilha e balança lá no pé. Um cuidador que não é capaz de fazer com que ela entenda que ela é um todo, vai gerar uma criança possivelmente com um diagnóstico de hiperatividade. A gente pega um monte de criança com diagnóstico de hiperatividade, que na verdade é uma desordem pulsional. Não tem absolutamente nada de hiperatividade. Adorei, Clara. Então, uma mãe ambivalente, que é aquela mãe que toda mãe é ambivalente, tá? Nós tivemos mães ambivalentes. Mas a qualidade da ambivalência dela era uma variação desse tamanho. Do tipo assim, a hora que eu tô sem saco, eu não quero você perto. E na hora que eu tô com saco, eu sou altamente cuidadosa. Todo mundo faz isso, em todo tipo de relação a gente é ambivalente. Dá licença, sai daqui que eu não quero agora e eu tô aqui com você de novo. Só que a gente tem mãe muito ambivalentes, muito. Gente, não põe a culpa nas mães não, tá? Cuidadores. Umas lá em cima e outras lá embaixo. E aí, essa ambivalência a criança tem que aprender a se proteger. Então, habitualmente, ela se protege excluindo o campo social ou fazendo um corpo nela. A psicossomática é uma maneira dela se proteger. A psicossomática é bem primitiva, quando a criança é muito pequititinha. Ela faz outra pele, tá? Ela faz outra pele para ela se proteger do outro. Ou então ela vai afastar o campo social, para que ela possa, ela mesma, estabelecer um mecanismo de defesa dela. Certo? Camila, deixa eu ver aqui o que você falou. Tá difícil formular perguntas, sintomas do Covid-19, possível que algumas pessoas histéricas assim. Com certeza, mas é com certeza, Camila. Com certeza. A histeria sente tudo, né? Ontem eu rachei de rir que eu tava numa videoconferência chiquíssima, né? Numa chamada de vídeo com mais 3 amigas, a gente falava tudo ao mesmo tempo, competindo quem estava mais enrolada dentro de casa, cuidando de criança, trabalhando. Até a hora que eu comecei a rir, falei assim, gente, a gente tá ridícula. Porque nós somos 4 mulheres, cada hora uma falando ao mesmo tempo. Cada hora uma falando ao mesmo tempo, não, né? 4 falando ao mesmo tempo e cada uma discutindo com a outra quem tá mais enrolada na vida. Você pega uma histeria. Hoje a histeria, ela já não é muito de sintoma no corpo mais nesse nível, né? A histeria hoje, ela tá muito mais de exposição do corpo do que propriamente de sintoma no corpo. O corpo, ele virou um objeto de exposição. Ele é uma obra de arte para ser exposto o mais pelada possível nas redes sociais. Do que propriamente de sintoma no corpo sentido. Mas claramente que a gente vai ter que as histéricas mais antigas, né? Que vão sentir absolutamente tudo. E hoje o campo da histeria, ele tá maior, né? Porque ele tá num campo masculino também. Então a gente vai ter também esse desgaste dentro do campo masculino também. Ana, sua fala não abarcou a sublimação da pulsão de morte que pode vir com o trabalho, por exemplo. O mundo também pode vir como um dos elementos de estabilização do sujeito. Com certeza. E aí, quando você suprime a possibilidade da pessoa de trabalhar e produzir, ela tem que se haver com a pulsão agressiva dela. Porque o que a sublimação faz? A sublimação, ela vem para educar a pulsão agressiva. A pulsão agressiva é aquela que faz no início da vida com que a gente tenha motricidade para fazer as coisas, mas ela tem que ser a ambivalência, né? A polaridade amor e ódio. Ela tem que ser educada. Ela tem que ser educada na cultura. A sublimação é exatamente essa educação na cultura. Então, quando você tira da pessoa a possibilidade dela usar essa sublimação de uma maneira que a cultura entenda, em forma de trabalho, de estudo, desse tipo de coisa, o que acontece? Acontece que você retorna essa pulsão para a pessoa. E aí, você retornando essa pulsão agressiva para a pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado para isso não virar um campo autodestrutivo, um campo de doença para si mesmo, um campo autodestrutivo para si e um campo de agressividade com o outro. Então, isso é muito bem pensado mesmo, muito interessante, tá? Então, tomar cuidado com isso e tentar fazer essa sublimação aparecer de outras formas em casa. Muita gente está fazendo isso, fazendo faxina em casa. Tô falando sério, tem muita gente falando que já limpou a casa 300 vezes. Primeiro, porque cola o sintoma que o Covid está pedindo, que é a higienização, e segundo, que você coloca isso para produzir. Seria interessante que, especialmente o pessoal que está tendo aula EAD, pudesse entender que essa sublimação pode ser feita no EAD, pelo estudo, tá? A gente continua trabalhando, a gente continua produzindo.
Como assim? Tô sentindo tudo que... Vi um comentário sobre sintomas da crise de ansiedade, sendo confundido com sinais de Covid e dificuldade de separação nos hospitais. Exatamente. Gente, é isso então, tá? Beijo, bom isolamento, bom encontro com vocês. Eu já encontrei comigo, agora vou encontrar com uma pessoa muito mais linda. E a live de amanhã é sobre o quê? Não sei. Eu tô louca pra ver meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, meus sobrinhos e todo mundo, tá? Beijo, gente. Obrigada a vocês. A Laura é ótima, né? Soltou a bomba e saiu correndo. Fazer o quê? Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau.